Olá galera, seja bem-vindo aí ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Eu tô passando aqui para mostrar como que eu faço as minhas marcações, como eu faço o meu estudo. Hoje é dia 28/9/2025, o que eu calculo para amanhã, para a probabilidade da manhã no caso, né? De segunda-feira, de terça. Então bora lá começar. O que que eu começo a ver? Eu começo a ver aqui, ó. Eu vou lá no gráfico diário e vejo o que aconteceu no gráfico diário. Eu vejo lá o que aconteceu no gráfico diário. Então, vamos ver o que aconteceu. Ele fez esse rompimento. Beleza, aqui ele já não quis mais esse rompimento. No outro dia ele fez esse rompimento dessa mínima. Beleza. Aqui, ó, eu já tenho essa pequena fibra aqui, ó. No caso mínima e máxima, para ver a correção do preço. Opa, ele ganhou 50% e ele está aqui ainda. A probabilidade, ó, vamos ver aqui, ó, ele ganhou esse rompimento. Esse cara testou o rompimento. O próximo tem que cair, entre aspas. Por quê? Olha aqui a mínima desse candle. Esse cara aqui está me preocupando. Por quê? Porque ele já veio aqui na mínima. Entendeu? Ele já veio na mínima e agora ele deixou o que? Uma máxima, uma mínima. Pode ser essa ou pode ser essa. Então, ó, se ele já veio nessa mínima aqui, ó, testou essa mínima, ele foi lá, abriu, testou lá em cima, desceu nessa mínima, fechou aqui, beleza. Então, a probabilidade do próximo, ele pode tanto vir aqui, ó, testar esse fundo aqui, voltar a subir pro 50, ou pode dar continuidade até esse fundo aqui. Por quê? Porque se ele já está vindo do 50, ele tem que vir nesse fundo. Porém o preço, né, o preço ele tem que respirar, ele tem que fazer o pullback. Então aqui amanhã pode ser até um pullback que ele possa fazer para depois vir aqui, ó. Como ele está aqui, ó, ele abre aqui, ó, faz um pequeno teste aqui para poder subir, para ser o pullback daqui, ó. Depois, no outro dia, ele pode voltar a cair para pegar essa liquidez aqui. Ou, né, como ele já testou aqui, ó, o rompimento, né, o próximo candle também, né, tem essa probabilidade, né, de abrir, testar aqui um pouquinho aqui para cima e voltar a cair. Eu vejo duas probabilidades aqui para amanhã, mas tem que esperar o que? O preço andar um pouco amanhã. No gráfico de 60 minutos, o que que eu vou observar? Então, no gráfico de 60 minutos, no micro movimento aqui, eu já consigo observar algumas coisas aqui, ó. Ele já não quis o topo, ele fez esse pullback, beleza. Olha só para você ver, ó. O fundo válido dessa pernada aqui, ó, no caso é esse fundo aqui, ó. Então veja bem. Deixa eu colocar aqui, ó. É esse fundo aqui, ó. Aqui, ó, foi o pullback. Aqui não teve o rompimento, ó. Aqui teve esse rompimento. Então beleza, aqui foi o pullback. Ele veio, tá fazendo um suporte nesse pullback aqui, ó, um suporte. Apesar que aqui ele já deu uma rompida e devolveu, mas tá fazendo um suportinho aqui, ó. E o fundo principal é esse. Fora esse fundo principal, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto foi o que foi negado, porque esse cara rompeu a mínima, esse outro candle devolveu. Então aqui forma o que? Um ponto de negação. Ele negou aqui, veio, fez o pullback e rompeu aqui. Tudo bem. Quando ele fez essa máxima, ele rompeu essa máxima, devolveu o movimento, quebrando a estrutura. Se ele negou o rompimento de topo, no caso, né, que foi lá atrás aqui, ó, que foi essa máxima, se ele negou o rompimento desse cara aqui, ó, desse topo, ele vai vir buscar o fundo. Então temos esse pullback, pode servir de pullback. Porém, agora aqui, ó, que tá, ele deixou essa máxima e ele deixou essa mínima. Ele veio para os 50% para poder romper o que? Esse fundo aqui, ó, porque aqui só foi uma violinada. Entendeu? Aqui só foi uma violinada. Ele violinou, beleza, tentou
porque ele pegou os stop que o pessoal estava aqui, né? Ó, pôs o stop nessa mínima, ele veio pegar os stop e foi lá para 50%, tentando voltar ao movimento. Pode ver que teve um volume aqui, ó, e teve absorção, né, no caso. E daí que aconteceu aqui, ó, mostrou uma fraqueza na compra. Então esse cara tentou voltar de novo, mas ele não conseguiu passar daqui, ó. Ele não passou desse fundo, que no caso foi esse fundinho aqui, daí no caso não conseguiu passar dele. Pera aí, foi aqui, ó. Aqui atrás tem um fundo aqui, ó. Esse cara aqui é um fundo. Deixa eu colocar a linha 2 aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui na imagem para nós ver lá. Um candle vermelhinho é um fundo, aqui foi uma mínima. E tem essas mínimas aqui também, ó. Então essa mínima e esse cara é o fundo. Então veja lá. Ele deixou uma mínima abaixo desse fundo, ó. Ele não passou, ele respeitou esse fundo aqui, ó. Pode ver que ele está respeitando esse cara aqui, ó. Aí esse rompeu. Só que esse devolveu. Foi um falso rompimento nesse cara aqui, ó. Só que ele já deu alvo. Nesse falso rompimento, ó. Ele já deu alvo aqui, ó. Nesse cara aqui. Se ele já deu alvo aqui, e agora? Agora eu tenho o que? Uma máxima e tenho uma mínima que o preço deixou. Vamos mudar essa FIBA agora. Vamos mudar essa FIBA para cá, ó. Máxima. E eu tenho essa mínima. O preço fez isso, deixou a máxima, deixou a mínima, beleza. O candle abriu, testou lá os 50% para cair. Ele tentou cair, ele parou nessa mínima de novo aqui, ó. Tá tendo uma resistência aqui, ó. E daí não conseguiu vir, parou o preço de novo para manipular, porque ele tentou jogar lá para cima de novo. Tá na região dos 50% aqui, ó. Se observar, tá na região dos 50. E aí, aqui, ó, tem um micro topo aqui, ó. Ele tentou vir aqui de novo. Vamos colocar uma corzinha mais. Então eu estou observando todo esse movimento aqui, ó. Ele veio aqui, ele parou aqui, ó, nessa região. Então ele não está passando dessa região aqui, não está passando dessa região aqui, ó. Ele nesse rompimento, ele testou o rompimento aqui uma vez, testou duas vezes o rompimento, não passou. Aqui também ele está segurando o preço aqui. E aí o que eu observo? Ele fez uma estrutura de baixa. Ele só vai mudar o comportamento quando ele quebrar o topo. Quando ele quebrar o topo desse pullback aqui, ó, dessa região. Então, amanhã eu ficaria de fora aqui no começo e esperaria, no caso eu, né, vou analisar, vou esperar para ver o que ele vai fazer aqui, ó. Porque aqui ele pode tanto vir aqui, ó, capturar esse pessoalzinho daqui, ó, essa liquidez que deixou aqui, ó, dar o alvo aqui, e aqui ele voltar a fazer de novo, ó. E aqui ele voltar a fazer a estrutura para quê? Para capturar essa liquidez aqui, ó. Aqui tem liquidez, aqui tem liquidez. Porém, também tem outro detalhe. Agora esse detalhe aqui é o que vai fazer mais sentido. Por quê? Porque se ele não ganhou a máxima, ó, aqui ele já validou esse topo aqui, ó. Ele pode vir voltar nesses pontos aqui, ó, também, né? E se puxar a FIBO, vamos lá no outro gráfico agora, no gráfico dos estudos que eu tenho marcado aqui, ó. Ele fez uma LTA aqui, ó, um fundo válido com fundo válido, beleza. Olha só, ele já rompeu a LTA com uma estrutura de baixa, ó. Fez uma estrutura de baixa, testou a LTA e voltou. Geralmente quando acontece esses pavios, ele volta aqui para cima. E de repente aquilo que eu falei, ele pode pegar, capturar essa liquidez aqui, ó, até aqui, ó, onde tem liquidez. Só que se ele vir para cá, ó, aqui embaixo também tem. Então ele pode vir aqui. Ele pode vir direto para cá. Fazendo o que? Dando continuidade nesse movimento de baixa. Então, ó, ele veio. Ele fez, ele pode vir aqui e daqui ele pode subir. Como daqui ele pode vir para cá. Entendeu? Então tem essas duas probabilidades. No começo do dia, eu acharia um pouco ruim
fazer alguma entrada aqui, ó, porque está muito tumultuado aqui, ó. E depois, se ele quebrou o fundo, se ele quebrar esse fundo aqui, ó, tem essa fibo para a gente poder visualizar melhor aqui, ó. Essa fibo macro, mínima e máxima. Ó, a região dos 50%. Região dos 50%, ó, tem muita liquidez aqui, ó, tem muito stop aqui, ó. Entendeu? Pessoas que comprou e deixou stop atrás dos pavios. Aqui é tudo armadilha, tudo região onde o preço pode vir buscar esses daqui. E como a gente já vimos no gráfico maior, no gráfico diário, olha lá, agora mudando o movimento aqui, ó, topo, ele rompeu o fundo, trabalhou, foi para 50, tentou, capturou a liquidez aqui, ó, foi para cima, fez o pullback de novo e voltou a subir. Agora aqui, ó, pode estar sendo o pullback até a região dos 50% para ele voltar nessa pernada, que eu acredito que seja mais isso, que ele possa voltar nessa região, mas como no gráfico maior, né, aí depois dependendo da entrada, o seu stop vai ficar grande, então tem que ter cautela lá no micro, porque essa mesma pernada aqui, ó, essa mesma pernada desse cara aqui, ele vai vir para cá, ó. Então ele fazendo esse movimento, ele vai logo lá no topo. Lógico que não pode ser amanhã, né? Porque até o topo tem muito que rolar lá ainda, entendeu? Então ele pode até mesmo vir aqui, ó, capturar essa liquidez aqui e daqui ele voltar a cair. Essa é a minha visão. Ele pode vir aqui, ó, daqui ele fazer essa estrutura, capturar aqui, voltar a fazer isso, para depois ele começar a corrigir, ó. Aí vem e começa a descer até essas regiões aqui. Então essa é a minha análise, esse é o meu estudo que eu faço aí toda semana. E aqui o que vai acontecendo, terminou amanhã, aí eu vou fazendo o que? Eu vou corrigindo os lugares. Pô, aqui já foi, já passou, eu tiro fora e vou corrigindo, né? E vou deixando preparado para o próximo dia. Fazendo isso, eu tenho mais uma, vamos dizer assim, analisando o preço e fazendo isso, né? Então eu tenho meus alvos, vamos supor que ele venha nessa região aqui, captura e mostra uma estruturinha de alta para mim aqui, ó. Ele vem, captura, faz isso, pá, quebrou aqui um pullbackinho, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha fibo, se eu tiver no gráfico de 60, depois eu vou olhar no gráfico de 5, no gráfico de 15, procurar um gatilho no 50, fazer uma parcial e deixar o resto rolar. Onde? Até o alvo aqui, onde tem liquidez. Entendeu? Então esses são os meus alvos. Agora, caso ele venha, ele rompa aqui, é a mesma forma. O que eu vou fazer? Eu vou esticar minha fibra aqui, vou esperar nessa região, lá no gráfico menor, no gráfico de 15, no gráfico de 5, algum gatilho, algum preço com volume, né? Algum gatilho com volume aqui, para mim poder fazer o que? Buscar uma parcial nos 50% dessa pernada e tentar deixar o preço correr, para buscar essas liquidez, tanto aqui nesse fundo aqui, ó, como no fundo de baixo, como nessas regiões aqui, ó. Então sempre quando tiver um rompimento, tem fibo. Então é isso aí. Paguei alguma coisa aqui que eu paguei aqui, que eu não vi. Então, mas aí depois eu dou uma olhada. Esse daqui é dessa pernada, esse aqui já foi. Esse aqui também, deixa essa marcação. Aqui tem esse cara aqui, esse aqui tá fora. Então beleza, então é isso aí, galera. Desse jeito que eu faço a minha análise, a minha marcação. É o pré-exception, não uso indicador. A única coisa que eu uso é o volume. O volume no caso, nesse caso aqui, ó, como ele está segurando o preço nessa região, então eu uso o volume nessas região aqui, ó, que pode servir de suporte. Então olha aqui a fraqueza desse movimento, ele foi com volume alto, muitos comprou aqui pensando que ele ia para lá, ele nem chegou lá, entendeu? Por quê? Porque houve esse buta pavio aqui, ó, testando aqui, ó, esse rompimento, testando até mesmo esse candle gatilho, mas não tem rompimento, entendeu? Se tem pavio, tem volume e deixou pavio, é sinal de fraqueza, entendeu? Não tem rompimento, então a probabilidade dele pode ser que ele continue esse movimento de baixa. Então eu ia esperar aqui, ó,
Eu ia esperar ele terminar essa região aqui para mim tomar a minha decisão. Talvez, dependendo como é que ele ficar amanhã ainda, eu nem entraria a fazer nada. Por quê? Por causa disso, por causa dessa acumulaçãozinha aqui, ó. Entendeu? Eu esperaria essa região que eu possa esperar fazer alguma coisa. Após ele vir aqui, ó, ou se ele rompe ou se ele para aqui e volta, para mim pegar essa operação até aqui. Vamos colocar aqui, ó. Acho que daqui dá, não dá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui essa aqui, ó. Esse aqui deu. Para mim pegar isso aqui, ó. Aí, ó, uns 500 pontos aqui já tava de bom tamanho aqui, ó. Pegava esses 500 aqui, né? Porque se ele devolver esse aqui, ó, e tem essa dica, ó, ele fez aqui esse rompimento, beleza. Se caso ele fizer uma estruturinha aqui, ó, ele vem aqui, ó, captura a liquidez, depois ele faz isso e rompe aqui, faz uma estruturinha de alta. Então, se ele negou isso aqui, ó, ele vai vir buscar aqui, ó, essas regiões aqui, ó. Então, daqui aqui, ó, já daria uma boa pegada para amanhã. Então, é isso que eu espero para amanhã. Essas são as minhas marcações. Caso gostou aí, ó, se ajudou de alguma forma, deixa seu like aí para poder passar para mais pessoas. Daí o YouTube entrega para mais pessoas, né, que está começando. E de repente alguma coisa que a gente passou possa ajudar outras pessoas também. Tanto o LTA, uma coisa simples, né, que muitos às vezes não conhecem, né, e pode estar ajudando. O rompimento, né, no caso da liquidez, né, as regiões que o preço pode parar, que a gente possa tomar a nossa decisão. Então é isso aí, galera. Tá? Se puder, deixa seu like aí, se inscreva no canal, que a gente vai fazer mais conteúdo aí, mostrando mais coisa sobre topo, sobre fundo, sobre rompimento, sobre as marcações. Valeu, galera. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço.